E hoje é comemorado o Dia do Filho. E mesmo não sendo uma data tão conhecida como o do Dia das Mães, é um momento para celebrar e também falar sobre a maternidade. É por isso que eu recebo hoje aqui a psicóloga Franciele Paz. Franciele, é um prazer receber você novamente aqui no Ver Mais. E já nos conte um pouco mais sobre essa data e sobre a questão de ser filho também. Duda, é um prazer estar novamente aqui contigo também. Essa data realmente ela não é muito conhecida. E eu estava pensando, né, que é uma data importante para a gente trabalhar essa questão do vínculo, né, com as crianças, como é um tema onde as pessoas, as mães, né, elas se sentem têm muitos desafios, né, em relação à maternidade. Então, é um tema onde os pais eles podem refletir, os filhos também, né, os adultos também refletir também sobre essa relação de pai, de filho, de mãe, de filho e pares, né? É uma relação que a gente tem para toda a vida, não é uma relação que a gente consegue desconstruir fácil. E o afeto durante a infância é muito importante para esse relacionamento. Exatamente. O afeto ele é a base que vai estruturar as nossas relações no futuro, né? Existe uma frase que diz que a gente pisa nas terras da infância a vida inteira. Então, o afeto, ele está conectado com o sentimento, com as emoções e com o humor dessa pessoa, né? Então, a criança, ela não tem essa noção de como se comportar e esse adulto, ele precisa ter essa conexão com a criança para que consiga ensinar essa criança a viver, a crescer e desenvolver habilidades socioemocionais. E psicologicamente, a gente tem aqui, eu até brinquei, um cérebro de mentirinha. Psicologicamente, o que acontece na nossa cabeça quando a gente se torna mãe, pai e quando a gente é filho também na infância? Certo. Então, vou começar com relação, né, quando nós somos filhos. A criança, né, a gente tem aqui o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, e a gente, né, aqui atrás da testa. Ele não nasce pronto. Certo? Então, isso significa que a gente vai ter dificuldade em lidar com as nossas emoções na primeira infância, a gente vai ter dificuldade em controlar nosso comportamento e os nossos impulsos. Então, os paizinhos, eles sempre chegam para mim e falam assim, nossa, aqui em casa eu falo e o meu filho não escuta. Isso porque essa região aqui, ela é imatura ainda. Então, ela é responsável pelo controle de impulsos, pelo controle inibitório, né? Ela é responsável pelo planejamento, ela é responsável pela nossa personalidade. Eu diria que a nossa personalidade, ela está aqui. E ela se constrói com o tempo de acordo com as nossas relações. As relações entre pai, filho e outros adultos que essa criança ela vai ter contato, certo? Então, por isso que os pais, eles é como se fosse um treinador, né? Eles vão ensinar essa criança a lidar com as emoções, vão ensinar essa criança a ter esse controle inibitório, né? Esses controles de impulso, mas até lá é preciso muita paciência. Por quê? Porque a gente não tem essa estrutura pronta, então nós temos que aguardar essa estrutura ficar pronta, né? Por isso que a gente fala que a criança forma a personalidade na infância. Até qual idade, mais ou menos? Olha, nós temos até os 21 anos. Nossa, sim, então é a infância e a adolescência Infância e adolescência, certo? No máximo 25. Mas essa região aqui, ela fica pronta até os 25 anos, tá? Então, todo tipo de relação, todas as experiências que essa criança ela vai ter, vai ser importante para a construção dessa personalidade. E como os pais fazem para lidar com esses desafios? Porque as crianças têm várias fases, né? A gente brinca, tem desde o início, a adolescência dos 3 anos, que a gente diz, até a adolescência realmente. Como os pais se preparam para lidar com esses desafios? Em primeiro lugar, eu diria que para se preparar para esse desafio é aceitar o que está por vir, né? Os pais, eles precisam conhecer com quem eles estão lidando, né? Para controlar as expectativas, porque o que a gente vê muito são pais frustrados. A gente espera que a criança ela fique sentada, comportadinha, não dá trabalho, mas não é assim que vai acontecer. Então, nós precisamos trabalhar em nós, primeiro, nossas emoções, nossa rotina, diminuir as expectativas e trabalhar mais essa resiliência. O filho ele não vem com o manual, a mãe ela pode ler vários livros, mas ela vai aprender com as experiências. Então, aceitar também a sua humanidade, que de alguma forma você vai falhar tentando acertar, mas principalmente conhecendo esse processo do desenvolvimento infantil, adolescente também, para que você consiga lidar.
A gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente espera mais ou menos o que esperar de cada idade, eu me preparo melhor. Embora vá ser igual desafiador, mas eu me preparo melhor. Fran, tu sabe que uma vez eu li uma frase bem assim na internet que dizia: estamos todos vivendo pela primeira vez. Então não existe uma mãe perfeita e nem um filho perfeito. Todo mundo vai errar tentando ser pai e tentando ser filho. Exatamente. E como a gente faz para ter tempo de qualidade com os filhos? Ainda mais hoje nessa vida corrida que ninguém para, todo mundo está trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Apesar do pouco tempo, né, a gente vê que muitos fazem até terceira jornada estudando, né, correndo atrás. Se você tem pouco tempo com seu filho, é importante também que você aproveite 100% aquele momento. Vamos supor que você tem meia hora. Evita ficar no celular. Tenta estabelecer uma rotina com uma refeição, né? As refeições, elas são muito importantes para gerar esse vínculo, então pode ser um jantar, pode ser um café da manhã, de acordo com a tua rotina, né? É dar atenção para a criança, ter uma escuta ativa. Eu sei que as crianças, elas falam demais e quando vocês, né, chegam, elas querem falar tudo, dê ouvido a elas, elas querem ser ouvidas e quando você escuta, você faz ela se sentir importante e aí começa o afeto. Né? Aí é onde ela também vai aprender a lidar com as emoções. Ela vai dizer assim, você está dando repertório para ela também te ouvir quando você precisar falar. Então, esse processo de construção, essa base que vai ser muito importante lá na frente, é através dos pais. A criança, ela espelha muito o comportamento dos pais, porque como ela não tem um córtex pré-frontal maduro, né, ela vai ter principalmente os neurônios espelhos, que é aonde eu vou assimilar o que a tua emoção, o teu comportamento e vou tentar copiar automaticamente. Certo? Então, os pais, a forma como tu lida com as tuas emoções, a tua criança, ela tá te observando e ela vai aprender com aquilo também. Então, é uma responsabilidade muito grande, por isso que tem que começar por nós. Esse autocontrole, ele tem que começar por nós. Muito bem, ótimo. É legítimo aquilo que a gente diz, que os nossos pais são realmente os nossos espelhos. Muito obrigada mais uma vez por vir ao programa